O que significa a concorrência monopolística? Bom, a concorrência monopolística possui três grandes características de distinção em relação às outras estruturas de mercado. São elas: a ideia de que existem muitos vendedores, a noção de que há uma existência também de livre mobilidade. Você percebe que essas duas características ainda são idênticas às caracterizações de um mercado com uma estrutura chamada de concorrência perfeita, certo? Mas há uma terceira ideia bastante importante que também distingue, nesse caso, esses dois tipos de estruturas, né? Que é justamente a noção de que as empresas possuem bens diferenciados horizontalmente. Então aqui tem um conceito interessante que a gente precisa se dedicar à sua compreensão. Para os economistas, quando a gente pensa em diferenciação, eles têm uma distinção importante aí em termos de diferenciação, né? Eles vão falar que existem diferenciações em termos horizontais e verticais. Vamos ver isso com um pouco mais de cuidado. Os economistas distinguem entre diferenciação vertical e diferenciação horizontal. Para eles, um produto é verticalmente diferenciado quando ele é claramente melhor ou pior do que produtos concorrentes. Ao passo que um produto é horizontalmente diferenciado quando apenas alguns consumidores preferem a produtos concorrentes, desde que o preço, por exemplo, se permaneça idêntico, igual. Vamos ver melhor isso, né? Vamos colocar em comparação a diferenciação horizontal contra a diferenciação vertical, né? Na diferenciação horizontal, quando eu penso entre dois produtos concorrentes, o produto A e o produto B, dado que os preços são idênticos, alguns consumidores preferirão o produto A, enquanto outros preferirão escolher o produto B. Então essa é uma hipótese básica que resume quando um mercado tem caracterização de produtos ali diferenciados e a diferenciação é do tipo horizontal. Quer dizer, dado o mesmo preço, alguns vão escolher o produto A, outros vão escolher o produto B, por razões distintas e até, de certa forma, subjetivas, como a gente vai ver a seguir. Agora, quando eu estou falando na diferenciação vertical, entre dois produtos concorrentes, o A e o B, dado que o preço é o mesmo, ou seja, os preços são idênticos, todos os consumidores, por exemplo, irão escolher o A, em vez de escolher o produto B. Isso porque o produto A possui qualidade reconhecidamente superior ao B. Então, quando eu estiver no mercado e dois produtos, o A e o B, a gente colocar esses dois produtos com o mesmo preço, na mesma faixa de preço, e os consumidores declinarem suas opções, né, pesarem suas opções justamente para um produto apenas e abandonarem a ideia do outro produto, a gente pode dizer que esses produtos são diferenciados em termos verticais. Quer dizer, a qualidade é assustadoramente diferente, não há como nenhum consumidor preferir um produto o B, por exemplo, porque não tem condição nenhuma dele competir em termos de diferenciação com relação ao A, né? Vamos entender, então, né, essa questão com um pouco mais de cuidado, né? Quando a gente pensa aqui com calma na ideia da diferenciação horizontal e vertical, significa dizer que o melhor dos mundos, por exemplo, seria que uma empresa conseguisse no seu mercado realizar a diferenciação do seu produto, mas principalmente a diferenciação vertical, percebe? Porque se ela chegar ao ponto de fazer com que os seus consumidores percebam que o produto dela é absolutamente superior em termos de qualidade em relação ao produto B, por exemplo, ao concorrente, significa dizer que se ela fizer operar no mesmo preço, ela vai acabar com o mercado. Por isso que a gente pode dizer que em algum ponto aí a concorrência pode ser monopolística. Esses casos são bastante raros, né? Por isso que os economistas dizem que a grande hipótese do mercado de concorrência monopolística ainda reside na ideia de que o produto é diferenciado horizontalmente. Justamente porque o mercado é muito fragmentado, você não tem capacidade de atender a todos, né? Essa é uma ideia bastante relevante. Então, vamos concentrar agora a nossa compreensão sobre essa diferenciação que é mais relevante, é a diferenciação que realmente caracteriza o mercado de concorrência monopolística, né? Que é a diferenciação em termos horizontais. Como é que a gente pode se diferenciar em termos horizontais, né? Então, ao desenvolver um produto diferenciado, uma empresa pode cobrar mais sem perder muitos dos seus consumidores. Assim,
a gente pode dizer que a diferenciação é a chave do negócio, porque ela afeta basicamente a elasticidade da demanda nesse mercado. Quer dizer, quando eu consigo ofertar um produto diferenciado, né, em termos horizontais, é como se eu criasse um mercado dentro desse grande mercado, né, dentro dessa concorrência com o mercado fragmentado, eu criasse um nicho ali que ele é praticamente só meu. E aí aquela demanda é basicamente uma demanda inelástica, né? Eu posso cobrar mais caro pelo meu produto que os meus consumidores vão continuar comprando. Quando eu penso nesse tipo de discussão, por exemplo, me vem à cabeça a ideia dos smartphones, né? Principalmente os smartphones da Apple, né? Os iPhones da vida, né? Cada hora tem um iPhone novo aí no mercado. E quando a gente entende a dinâmica da Apple com seus concorrentes, a gente percebe que ela oferta o produto dela, os iPhones, a um preço muito elevado. Isso porque tem uma série de aspectos que diferenciam os iPhones de todos os outros concorrentes no mercado. Isso permite à Apple que ela cobre um preço muito alto pelos produtos. Ela, na prática, acaba direcionando as suas vendas para um nicho muito específico do mercado. Os números normalmente mostram que, por exemplo, nos Estados Unidos, apenas 8% do mercado é da Apple, no mercado de iPhones, quer dizer, é um market share, uma participação muito pequena, mas como ela tem um alto índice de diferenciação, ela tornou a demanda dela inelástica. A gente sabe bem na economia que quando a demanda é inelástica, cara, você pode cobrar o preço que você quiser pelo produto, né? Que os clientes vão continuar comprando, né? Pelo menos aqueles clientes que fazem parte da demanda daquele mercado. Então, a Apple cobra preços muito altos. Veja, ela tem apenas, os números são mais ou menos esses, às vezes eles mudam de um ano para o outro, mas em termos gerais, ela tem normalmente 8, 10% do mercado, né? Mas cerca de 80% do lucro que todo o setor de iPhones, de smartphones, melhor dizendo, gera no mercado americano, 80% é da Apple. Quer dizer, de tão alto que é o preço dela, ela consegue ofertar os produtos a preços muito elevados e lucrar muito com isso. E aí é como se ela tivesse um mercado monopolista só para ela dentro de um mercado fragmentado, como é a característica da concorrência monopolística. Então vamos entender melhor agora como que isso funciona, né? Então nesse caso é essencial compreender que a produção de bens diferenciados horizontalmente pode ocorrer em inúmeras dimensões. Vamos listar algumas delas e depois você pode pensar em várias outras. Essas ideias são ideias norteadoras, né? Então, cada vez mais as inovações vão aparecendo no mercado e novas formas de se diferenciar, obviamente, vão surgindo, né? Mas, grosso modo, né, o que a gente vê na literatura, basicamente, a literatura lista essas seguintes possibilidades de diferenciação, né? Então, algumas dimensões importantes. Características técnicas, ou seja, celulares, como eu disse anteriormente, podem se diferenciar em relação aos tipos de sistemas operacionais, aos tipos de câmeras, aos diferentes pesos, formatos, memórias, etc. Ou seja, características técnicas que um produto pode apresentar. Durabilidade. Você pode conhecer alguns sapatos cujo slogan é justamente esse, né? São feitos para durar. E outros nem tanto. E aí você às vezes compra um sapato mais barato porque não quer gastar tanto naquele momento, sabe que ele não vai durar muito, beleza, e vai comprar um outro daqui a pouco. Ou então você resolve gastar uma grana adicional e comprar um sapato que vai durar mais tempo na sua vida, né? Então a durabilidade pode ser uma dimensão importante de diferenciação. Há também a possibilidade do valor de revenda, né? Então a gente pensa aí no ciclo de vida do produto, e alguns produtos tem essa dimensão como uma dimensão bastante crítica, né? Quando eu penso em valor de revenda, por exemplo, alguns automóveis se destacam nessa área, justamente porque, entre os seus atributos, a baixa depreciação do mercado, né, faz com que o valor da revenda seja mais alto no futuro, e eles podem proporcionar isso aos seus proprietários. Bom, a gente ainda tem também outros atributos, como por exemplo o design, né, dos produtos, a preferência, né, o gosto que esses clientes podem ter por um determinado produto, a imagem, né, o status que esse produto pode trazer para os seus consumidores, né, para quem possui aquele produto. Então, automóveis também entram nesse tipo de exemplificação com muita facilidade, né, porque eles possuem vários tipos de design diferentes, né, e cada montadora
busca fazer o apelo de design específico dentro do seu posicionamento de mercado, né? Há também um aspecto relevante em termos de localização. Então, uma forma de se diferenciar no mercado, às vezes, é simplesmente pela localização que você resolve determinar em termos estratégicos, né? Quer dizer, postos de gasolina, por exemplo, localizados em via expressa, têm uma preferência muito maior para os seus consumidores em relação a outros tipos de localizações, né, mais periféricas, né? Então, a localização também se torna relevante. O tempo também é um aspecto importante para dimensionar a possibilidade de diferenciação das empresas, né? Então, certos horários de voos comerciais, por exemplo, né, são preferíveis quando comprados por outros, quando comparados, né, me desculpe, com outros, né, em termos de comodidade e por aí vai. Então, é muito mais comum a gente querer voar em horários comerciais, né, para não perder noites de sono, não ficar voando durante a madrugada. Então, é comum até que os voos noturnos eles sejam mais baratos, né? Eles sejam ofertados a preços menores, justamente porque eu consigo diferenciar a oferta de voos em horários, né, num tempo mais cômodo, mais adequado, mais conveniente, e aí eu vou cobrar caro por isso também na sequência. Bom, então quando a gente pensa na concorrência monopolística, né, acho que a grande conclusão que a gente pode ter ao final dessa discussão é a ideia de que na concorrência monopolística, a diferenciação horizontal de produtos permite que empresas aumentem os seus preços sem perder muitos clientes. Então, tudo bem, o mercado é fragmentado, existem muitos clientes no mercado, mas quando você consegue se diferenciar em várias dimensões, como aquelas que a gente acabou de listar, é provável que os clientes permaneçam com você, dado determinado poder aquisitivo que eles possuam. Então é como se você criasse ali uma espécie de monopólio, né, como eu já disse anteriormente, dentro de um grande mercado fragmentado, né? Então as decisões, só para finalizar essa discussão, as decisões de uma empresa em um mercado de concorrência monopolística, elas vão se referir não somente à quantidade, mas também em relação aos preços, a depender do seu grau de diferenciação horizontal.